aí, pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. Então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar início a um novo assunto. Lá no nosso livro, a nossa unidade 2, capítulo 2, a composição do Estado. Capítulo esse, a partir então da página 220. Ou seja, nós vamos conhecer os conceitos básicos de Estado, país, nação. Vamos conhecer a extensão territorial do Brasil, seus limites, fronteiras. Então, nós vamos nesse capítulo conhecer os principais aspectos do nosso país e conceitos básicos, como eu disse, conceito de o que é um Estado, do que é uma nação, do que é um país. E aí, dando continuidade então, na nossa página 221, tem lá o tópico, o país, o Estado, com E maiúsculo, olha aí, e a nação. Pessoal, país vai ser um território que é delimitado, né? E aí esse território que é delimitado, ele é ocupado por pessoas que possuem a mesma cultura, tá certo? A mesma história. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês esse mapa, aonde vocês podem perceber o Brasil. Sim, o país Brasil, aonde vocês podem perceber que ele é geograficamente delimitado. Ele tem a sua fronteira com outras regiões. Então, essa delimitação é então a extensão do território brasileiro. E aqui dentro vivem, óbvio, os brasileiros que possuem a mesma cultura, ou seja, a mesma língua, como também possuem a mesma história, a mesma origem, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, conhecem muitas revoltas que aconteceram nesse país. Então, país é sim um território geograficamente delimitado, por fronteiras, e que nele, dentro, vivem pessoas com a mesma cultura, com a mesma história. E aí, dando continuidade, olha aí, justamente, o território de um país, ele é delimitado por suas fronteiras. Ou seja, o Brasil só vai até o seu limite, que se chama fronteira. E essas fronteiras, elas podem ser fronteiras naturais ou fronteiras convencionais. Então, para delimitar um país, saber até onde ele vai, sim, vai até a fronteira. E, consequentemente, essas fronteiras podem ser naturais e convencionais. As fronteiras, ou a fronteira natural, pessoal, é a delimitação de um país através de meios naturais. Uma cordilheira, uma montanha, ou seja, dessa montanha para leste, país tal. Dessa montanha para oeste, outro país. Ou através de um rio, ou seja, da margem direita para cá, Brasil, da margem esquerda para lá, Colômbia, por exemplo. Então, fronteira natural é sim essa delimitação que ocorre através de um rio ou de uma cordilheira, como é comumente chamado montanhas. E também tem a fronteira convencional. Já a fronteira convencional é aquela fronteira existente através de convenções ou tratados. Ou seja, foi colocado ali no papel até onde essa terra vai, até onde esse país vai, até onde esse estado vai. Consequentemente, desse ponto para lá, já é uma outra cidade, um outro estado, outro país. Então, quando essa delimitação está em uma convenção, em um documento, em um tratado, é chamado então de fronteira convencional. Ok? E aí, ainda na nossa página 221, a gente pode falar, já que a gente está falando de fronteiras, de delimitações de território, a gente pode falar de extensão territorial. Então, falando do tamanho de terras, da quantidade de terras, a extensão territorial de um país, falando disso, o Brasil, então, ele é o quinto maior país em extensão territorial. Ou seja, o maior país em quantidade de terras, em extensão territorial, é a Rússia, como vocês podem ver aí em cima, tá certo? 17.095.000 quilômetros quadrados. Depois da Rússia, o segundo país com maior quantidade de terras em extensão territorial, o Canadá, 9.982.000 quilômetros quadrados. Em terceiro, os Estados Unidos,
tem aí 9.640.000 quilômetros quadrados. Em quarto, a China, 9.584.000 quilômetros quadrados. Em quinto, aí o Brasil, com 8.557.000 quilômetros quadrados. Então aí são os 5 países maiores, né? Os 4 maiores países em extensão territoriais do que o Brasil, porque, como nós dissemos, o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial, tá certo? E aí, pessoal, como é que o Brasil, então, atingiu, ou seja, se tornou o 5º maior país em extensão territorial? Ou seja, como se formou o território brasileiro? Esse tópico também vem aí na nossa página 221, tá certo, pessoal? E aí nós podemos dizer que o território brasileiro, geograficamente, ele começou a ser construído ainda no século XVI, né? Século XV, né? Desculpa, século XV. Ali por volta de 7 de junho de 1494, quando Portugal e Espanha assinaram na cidade espanhola de Tordesilhas o Tratado de Tordesilhas, que dizia o quê? Se traçaria uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas do Cabo Verde, ilhas que ficam ali no norte do Oceano Atlântico. Então, se traçaria uma linha imaginária a 370 léguas, em torno aí de 2.500 quilômetros, e as terras a leste seriam de Portugal e as terras a oeste seriam da Espanha. Então, foi assim que, geograficamente, do ponto de vista de extensão, nasceu o território brasileiro, a partir desse Tratado de Tordesilhas. Como vocês podem ver aí no mapa, em amarelo, as terras que ficaram para Portugal após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então, inicialmente, o Brasil era essa parte amarela aí, tá certo? E aí, pessoal, a gente pode afirmar para vocês que os portugueses nunca respeitaram esse Tratado de Tordesilhas. Sempre existiram portugueses buscando riquezas, adentrando ao interior do Brasil, consequentemente passando a linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, entrando em terras, entre aspas, pertencentes à Espanha. E aí fazendo o Brasil aumentar, fazendo a extensão territorial do Brasil ficar parecida com o que é hoje. Tanto é que séculos depois, como por exemplo no século XIX, em 6 de junho de 1801, Espanha e Portugal tiveram que assinar o Tratado de Badajoz. Esse tratado especificamente sobre o atual Rio Grande do Sul. Ou seja, praticamente todo o Rio Grande do Sul, todas as terras do Rio Grande do Sul ficariam para Portugal e aonde hoje é o Uruguai ficaria para a Espanha. Então, no Tratado de Badajoz, praticamente o sul do Brasil ficou sendo de Portugal, como é hoje, e o Uruguai ficou sendo da Espanha. Então, o Tratado de Badajoz é um dos exemplos de tratados, entre outros tantos, que confirmou muitas terras que antes eram da Espanha, agora passariam por esses tratados serem de Portugal. Tá certo, pessoal? Então a gente vai finalizando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.